Olá, boa noite a todos. Voltámos para mais uma sessão de esclarecimentos. Hoje vamos falar sobre as cirurgias que as senhoras podem fazer, que as mulheres podem fazer a seguir à gravidez. Ora bem, é sabido que muitas mulheres, depois da gravidez, depois de terminarem a amamentação, o seu corpo sofre muitas alterações, principalmente na zona da mama e na zona do abdômen, mas também na zona, em todas as outras áreas do corpo, principalmente nestas. Porquê? Porque são aquelas zonas que têm que se adaptar para a concepção do bebê, não é? Para aquele período durante a gravidez e depois do parto têm que adaptar-se também para poderem amamentar e ajudar a crescer o bebê. E, portanto, as alterações mais frequentes que as mulheres encontram e com que se param são ou porque a mama fica muito vazia e muito caída depois da amamentação, depois de terminar a amamentação, ou porque, em alguns casos, fica demasiado grande, também pode acontecer. E a nível do abdômen, normalmente as queixas mais frequentes são a flacidez, a pele fica mais fina, muitas vezes fica com estrias provocadas pela gravidez e pelo facto da barriga de repente ter encolhido muito, de forma muito rápida. E para além da flacidez e das estrias, também às vezes o excesso de pele e associadamente o excesso de gordura. Em alguns casos pode até acontecer, para além de tudo isto, haver associadamente uma fragilidade dos músculos da parede abdominal, ou seja, aqueles músculos que habitualmente estão unidos, juntos, na linha média, portanto no meio da barriga, com a gravidez eles vão afastando para os lados e, em alguns casos, algumas mulheres, após a gravidez, não conseguem recuperar essa anatomia, portanto perde-se aquilo que se designa da anatomia normal. E, portanto, é preciso também fazer essa reparação da parede muscular. E, portanto, estas são as alterações mais frequentes. Qual é que é o momento ideal para fazer uma cirurgia destas? Quando é que as mulheres podem ou devem procurar ajuda para, de certa forma, melhorarem ou tentarem voltar a ter um corpo semelhante àquele que tinham antes? O ideal é quando já pararam de amamentar, portanto, o bebê já está suficientemente crescido que não necessita da alimentação exclusiva ou em associação do leite materno e, portanto, o que vai acontecer é que, parando o estímulo da sucção, a mama vai deixar de produzir leite e, portanto, nessa altura vai começar a involuir, portanto, a glândula mamária vai começar a diminuir e é nessa altura que a mama fica muitas vezes atrofiada ou mais pequena ou mais vazia. Portanto, depois de terminada a amamentação, de preferência quando vamos aqui autorizar aqui o nosso amigo Carlos Miranda a ver este vídeo. Ele é um amigo de longa data. Boa noite a todos, boa noite Carlos também, obrigado por estares aí atento. E portanto estava a dizer quando é que é o momento ideal. Portanto, olá Carlos, boa noite, tudo bem? Então, Miranda. Este tema não é para ti, mas o Samuel ocupa o lugar. Está tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Ótimo. Um abraço grande. Obrigado e boa noite. Um abraço para ti também. Boa noite. Tchau, Miranda. Obrigado. Boa noite. Tá, obrigado. Muito bem. E então, depois de terminada a amamentação, é um momento ideal. Para além disso, é necessário que estejam reunidas outras condições. Uma das condições mais importantes é que haja alguma estabilidade ponderal. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a mulher, depois de engravidar e depois de amamentar, ou durante a gravidez, aumenta de peso. E vai seguramente perder algum peso após o parto, imediatamente, e depois também durante os meses seguintes. Em alguns casos, as mulheres conseguem voltar a ter o peso que tinham antes, mas nem sempre isso acontece. E, portanto, quando chegam ou quando conseguem atingir um peso, que é o peso que gostariam de manter,
muitas vezes nem é o peso ideal para a sua estatura, é muitas vezes o peso que gostavam de ter e é um peso que conseguem manter. Então, nesse caso, diz-se que a mulher atingiu a sua estabilidade ponderal. E é importante que a consiga manter ao longo do tempo. E porquê? Porque se depois de se submeter a uma cirurgia deste género, aquilo que nós chamamos de cirurgia de contorno corporal, para modificar o contorno do corpo, se houver uma flutuação de peso, uma variação de peso muito grande, por exemplo, mais de 8, 10, 15 quilos, o que vai acontecer é que vai-se perder o resultado da cirurgia. E, portanto, quando falamos em emagrecer, é exatamente a mesma coisa. Portanto, quando há uma variação, quer para cima, quer para baixo, daquele valor superior a 8 ou 10 quilos, isso seguramente já vai produzir uma alteração muito significativa no resultado da cirurgia. E por isso é que é muito importante que haja esta estabilidade ponderal. E o ideal é que ela já tenha sido adquirida há cerca de 4, 6 meses. Este é o segundo critério muito importante. O terceiro critério muito importante é que, obviamente, a mulher esteja a viver um período de estabilidade. Não só estabilidade profissional, mas também estabilidade emocional. Ou seja, que tenha tempo para se dedicar a si, para estar preocupada consigo durante o período de recuperação. E que não esteja, nessa altura, preocupada com outras coisas, como, por exemplo, o trabalho, ou, por exemplo, ter que cuidar dos seus filhos porque não tem nenhum apoio de retaguarda. Portanto, reunidas estas três condições, o peso, a estabilidade ponderal, a estabilidade emocional e ter terminado, então, de amamentar, estando reunidas estas condições, então, a mulher já tem condições para avançar para uma cirurgia deste género. E depois, a pergunta que se põe a seguir é, então, que tipo de cirurgias é que estão indicadas? Ora bem, aqui as cirurgias que estão indicadas dependem da alteração que a mulher apresenta, não é? Portanto, é fundamental haver uma consulta. Essa consulta, obviamente, tem que ser feita pelo cirurgião que vai operar a mulher e, nessa consulta, o cirurgião deverá perguntar quais é que são as queixas, quais é que são as alterações que a gravidez produziu no corpo da mulher, de que é que ela não gosta, o que é que ela gostaria de ver melhorado. E depois, ouvidas estas queixas, há que fazer um exame, portanto, avaliar se de facto as queixas estão de acordo com aquilo que a mulher explicou, que a senhora explicou durante a consulta, porque às vezes até pode haver a ideia que a senhora queixa-se de determinado assunto e, na verdade, o que ela precisa até é uma cirurgia completamente diferente, pode acontecer, por má interpretação, e, portanto, cabe ao médico explicar exatamente o que é que aconteceu após a gravidez e o que é que está mal e o que é que precisa de ser melhorado. E depois, ouvidas estas queixas, depois de feito este diagnóstico, então, o médico poderá propor um tratamento. Na maior parte das vezes, as alterações da gravidez manifestam-se quer na mama, quer na barriga. E, portanto, muitas vezes, na maior parte das vezes, os procedimentos são feitos em simultâneo. Portanto, é feito um procedimento a nível da mama e outro a nível do abdômen. Aquilo a que, em inglês, se designa do mummy makeover. E, portanto, esta designação serve para referir este conjunto de cirurgias na mama e na barriga, feitas em simultâneo em mulheres que já passaram pela gravidez. E então, quais é que são os procedimentos mais frequentes? A nível da mama, se a mama tiver ficado demasiado grande, às vezes pode acontecer, o procedimento indicado é, obviamente, a redução mamária. Se, por acaso, a mama estiver ficado vazia, tanto com excesso de pele e caída, aqui haverá a hipótese de fazer dois procedimentos. Um deles, obviamente, é a mastopexia, para levantar a mama, quando ela está caída e quando tem excesso de pele. Mas se por acaso, para além dela estar caída, também houver falta de volume, ou seja, ela está vazia, mas também ela está caída, mas também está muito vazia, então nesse caso, para além de levantar e de remover a pele que está em excesso, é preciso também aumentar o volume. E isto pode ser feito ou com um implante de silicone ou com, por exemplo, enxertos de gordura da própria mulher. Estamos a falar da mastopexia de aumento
seja com implantes, seja com gordura. Depois pode eventualmente acontecer que a mama ficou só pequena e até nem está caída e, portanto, a única coisa que é necessário fazer é aumentar o volume. E, neste caso, a cirurgia que está indicada designa-se de mamoplastia de aumento ou aumento mamário. E, na maior parte das vezes, é feito com implantes de silicone. A nível do abdômen, as alterações mais frequentes são a flacidez, que pode ser acompanhado de excesso de pele, ou não, ou o aumento de gordura. Portanto, a barriga não encolheu o suficiente, ficou pele a mais e, para além disso, muito obrigado, Helena, pelo seu comentário. A Helena é sempre uma espectadora muito atenta e eu agradeço-lhe imenso as suas mensagens e o seu apoio. Muito obrigado. Eu espero que continue a ser clara esta explicação. E então, a nível do abdômen, se obviamente ficar gordura, o que tem que se fazer é remover essa gordura que está em excesso e a pele que também poderá estar em excesso. E como é que isto pode ser feito? Ora bem, nos casos em que o excesso de gordura é ligeiro e em que não existe pele a mais ou que até existe pouca flacidez, o procedimento provavelmente mais indicado será a lipoaspiração, ou seja, através de cânulas, através de incisões muito pequenas e com recurso a cânulas, aspira-se toda a gordura que estiver em excesso no abdômen. No abdômen, na parte mais lateral e eventualmente até nas costas, aquilo que se designa agora de uma forma mais comum de lipoaspiração 360 graus, ou seja, aspirar todo o tronco, não só a parte da frente, mas também os lados e a parte de trás. Isto porquê? Porque, obviamente, nós queremos proporcionar um resultado que seja harmonioso, que fique em harmonia com o resto do corpo. E, portanto, não faz sentido, nos casos em que é necessário, não faz sentido tratar só o abdômen, removendo, por exemplo, a gordura através de lipoaspiração ou fazendo uma abdominoplastia e depois deixar as costas de uma forma desproporcional ou porque tem muita gordura ou porque tem muito excesso de pele. E, portanto, é preciso fazer uma avaliação do conjunto e verificar se também será necessário tratar a parte posterior, portanto, a parte do tronco. Nos casos em que, para além de haver algum excesso de gordura, já existe alguma flacidez, principalmente, e é muito frequente, na parte mais inferior da barriga, do abdômen, portanto, do umbigo para baixo, nestes casos, a lipoaspiração já não será suficiente. E então podemos recorrer, nos casos mais tradicionais, àquilo que se chama a mini-abdominoplastia, que é a remoção de uma pequena parte de pele que fica normalmente entre a zona onde, por vezes, está a cicatriz da cesariana e o umbigo. Não se pode remover essa pele toda, mas pode-se remover apenas uma porção. E isto o que vai fazer vai esticar essa pele, que está abaixo do umbigo, e, portanto, dá um ar mais jovem e até mais atlético ao abdômen, removendo o excesso de pele. E as outras zonas do abdômen, a parte mais superior e as partes mais laterais, podem ser tratadas com a lipoaspiração. Depois existem os outros casos, portanto, infelizmente nem sempre isto acontece, nem sempre estas alterações após a gravidez são tão ligeiras e, portanto, em alguns casos, o que é necessário? Temos aqui um pedido de mais um amigo. É engraçado que o vídeo de hoje é quase dedicado às cirurgias das mulheres. E a segunda participação que eu aqui tenho é de um grande amigo, também temos que o cumprimentar, obviamente, é o Pedro. O Pedro também é uma pessoa muito atenta às minhas publicações. Boa noite. Já sei. Então, como eu estava a explicar, infelizmente estas alterações após a gravidez não são assim tão ligeiras como aquelas que eu acabei de descrever. E então, o que é que acontece? Acontece que a flacidez não é muito ligeira, mas é mais grave. O excesso de pele também não é ligeiro, mas é muito acentuado. E, portanto, estes procedimentos menos invasivos da lipoaspiração ou da mini-abdominoplastia não são suficientes para tratar estas alterações. E, portanto, é preciso recorrer a procedimentos mais invasivos, cicatrizes ligeiramente mais compridas. E, portanto, nestes casos, quando há um excesso grande ou marcado de pele ou de gordura e com flacidez, que atinge todo o abdômen, não só a parte inferior, mas também a parte superior, a nível acima do umbigo, o procedimento mais indicado é aquilo que se chama uma abdominoplastia.
E a abdominoplastia consiste, assim, de uma forma muito resumida, em remover a pele que fica entre a zona onde, por vezes, está a cicatriz da cesariana e o umbigo. Depois aproveitar o resto da pele do abdômen, que é esticada para baixo, para que o abdômen, que a pele fique mais lisa e o abdômen com um ar mais harmonioso. Por vezes é necessário também fazer a reparação dos músculos. Como eu disse, durante a gravidez, os músculos vão... Não faz mal, Pedro. Obrigado mesmo. Como eu disse, os músculos eles vão se afastando à medida que a barriga vai crescendo, não é? Durante a gravidez. Eles vão crescendo não só para a frente, mas vão se afastando também um bocado para os lados. E, de repente, após o parto, a barriga tem que encolher muito rapidamente. E os músculos podem não ter a capacidade de acompanhar essa retração cutânea e dos outros tecidos. E podem ficar afastados da linha média. E isso tem algumas implicações, não só estéticas, mas também funcionais, que são muito importantes. E, portanto, nesse caso, é fundamental fazer essa reconstrução, essa reparação da anatomia normal. Portanto, o que se faz é aproximar os músculos e eles têm que ser suturados no meio. Obviamente que esta é uma parte da cirurgia um bocado mais invasiva e que requer alguns cuidados mais especiais após a cirurgia, principalmente no que diz respeito ao repouso. E, portanto, estas são as três modalidades mais frequentes para o tratamento das alterações a nível do abdômen após a gravidez. O que tenho aqui a Dani, também está agora aqui a partilhar connosco, que este tipo de partilhas são muito importantes porque, quer dizer, apesar de haver hoje redes sociais, as pessoas verem muita informação, esta partilha esta partilha de informação entre as próprias mulheres é muito importante porque faz sentir acompanhadas, não é? Percebem que afinal há outras pessoas que estão na mesma situação, que passaram pelo mesmo, sentem-se mais reconfortadas e de certa forma podem até trocar opiniões sobre que tipo de cirurgias é que fizeram, se de facto se foi difícil ou não foi difícil passar pela recuperação, porque muitas vezes pensa-se que a recuperação que é muito difícil, que as pessoas vão sofrer muito, e depois na verdade não é nada disso, não é? As coisas hoje em dia, os processos hoje em dia estão mais evoluídos, não é? As técnicas cirúrgicas e também as recuperações, a recuperação após a cirurgia hoje em dia não é a mesma que era, por exemplo, há 5 ou 10 anos atrás. E, portanto, muitas vezes são processos mais simples do que aqueles que se podem esperar. Ok, Dani, também esperamos poder ajudá-la, se for o caso. Muito obrigado. E então, eu estava a dizer que, a nível do abdômen, os três processos, as três ferramentas, digamos assim, mais frequentes são estas três: lipoaspiração, mini-abdominoplastia e abdominoplastia. Hoje em dia, dispomos de uma tecnologia que é relativamente recente em Portugal, tem cerca de 1 ano, praticamente, pouco mais que isso, de utilização em Portugal, mas que já existe e já é utilizada noutros países pelo mundo fora há vários anos, e que é uma tecnologia à base de radiofrequência, portanto funciona com radiofrequência, e que é tida como uma das formas mais eficazes de tratar a flacidez. E o que é este tratamento ou este procedimento? Portanto, este procedimento tem uma designação comercial que passa a publicidade, se designa de body tight. E o que é este body tight? O que é este tratamento de radiofrequência? Este tratamento é feito como se fosse uma lipoaspiração, portanto é uma cânula muito fininha, com cerca de 1 ou 2 milímetros, que é introduzida por dentro da pele, tal e qual como se fosse uma cânula de lipoaspiração, só que depois esta pequena cânula faz parte de uma pinça ou de uma tenaz e a outra porção desta tenaz está por cima da pele. Portanto, a pele vai ficar entre estas duas pinças. E o que vai acontecer é que entre as duas extremidades desta tenaz vai passar a corrente de radiofrequência. E esta corrente de radiofrequência, a radiofrequência também é utilizada, por exemplo, de fora para dentro, não é? Há vários tratamentos ditos não invasivos para a flacidez e para a gordura da radiofrequência, mas que trabalham só de fora para dentro. A grande diferença deste equipamento é que ele trabalha de dentro para fora e atravessa a pele e o tecido que está por baixo da pele. E então, o que é que faz esta radiofrequência? Faz duas coisas, essencialmente. A primeira é que derrete a gordura que houver, a gordura que existir, derrete-a,
e eventualmente torna mais fácil de ser aspirada, no caso de vir a ser aspirada. E, para além disso, mais importante até do que de reter essa gordura, é que aumenta de uma forma muito significativa, muito mais até do que através de outros métodos, como por exemplo a lipoaspiração, aumenta muito a firmeza da pele. E, portanto, é aqui que reside a grande vantagem deste equipamento. Em algumas situações em que tradicionalmente se teria que recorrer a uma mini abdominoplastia, com este tipo de equipamento nós podemos remover a gordura toda e tratar a flacidez apenas desta forma. E, portanto, o que vamos fazer é evitar que haja cicatrizes maiores, porque este procedimento faz através de cicatrizes muito pequenas. E, portanto, esta é uma ferramenta que adicionámos agora e que temos utilizado recentemente e que é muito vantajosa sempre que se pretende tratar a flacidez, neste caso na zona da barriga, mas também pode ser em outras zonas do corpo, como por exemplo na face, no pescoço, nos braços ou nas coxas, praticamente em todo o lado do corpo. Sim, também podemos fazer radiofrequência em Lisboa. Ora bem, estes procedimentos, quer da mama, quer da barriga, podem ser misturados, ou seja, podem ser, têm que ser escolhidos de acordo com as alterações que a mulher apresentar. Não significa que uma mulher que faça uma redução mamária não tem que obrigatoriamente fazer uma abdominoplastia. Ou uma mulher que coloque uns implantes porque a mama ficou pequena, não tem que obrigatoriamente fazer uma lipoaspiração, porque as coisas não andam de par a par. Às vezes, acontece que, por exemplo, a mama só está um bocadinho caída, um bocadinho pequena, e a senhora precisa, por exemplo, de colocar uns implantes para levantar e para encher a mama, digamos assim, e depois a barriga ficou muito mais estragada, como também se costuma dizer, e precisa, por exemplo, de uma abdominoplastia. Portanto, esta combinação de procedimentos da mama ou da barriga é muito variada. Qualquer procedimento da mama pode ser combinado com qualquer procedimento do abdômen, mas a escolha depende não só das queixas, mas principalmente da avaliação que o cirurgião faz durante a consulta. Depois de determinados os procedimentos, depois de identificadas as maiores alterações provocadas pela gravidez, o médico, o cirurgião, habitualmente explica os procedimentos, esclarece todas as dúvidas e não só no que diz respeito também, não só no que diz respeito à cirurgia, mas também no que diz respeito à recuperação, aos cuidados após a recuperação, e à partida tem que haver aqui um compromisso, um acordo entre as duas partes. Portanto, o médico explicou ou recomendou determinados procedimentos e a mulher vai, eventualmente aceita ou não aceita e se eventualmente se aceitar, depois tem que cumprir com as recomendações no pós-operatório. Isto é muito importante, porquê? Porque em quase todas as cirurgias plásticas, para não dizer em todas as cirurgias plásticas, obviamente que após a cirurgia já se consegue ver um resultado, há uma diferença significativa entre o estado antes e o estado após a cirurgia. Mas o resultado final, que as pessoas dizem, então, mas e o resultado final? Quando é que eu vou poder ver? Ora, esse resultado final, habitualmente, nas cirurgias plásticas, demora alguns meses até ser atingido. E depende não só de como a cirurgia é feita, mas também dos cuidados após a cirurgia. Não só na adesão às recomendações do médico, do repouso, da drenagem, do vestimento, da utilização do vestuário de compressão, não só em relação a isso, mas também em relação àquilo que devia ter sido discutido antes, que é a escolha do momento ideal. A mulher não estar preocupada com o trabalho, não estar preocupada com a vida familiar e ter tempo para se dedicar a ela durante aquela fase. Portanto, estes procedimentos habitualmente são sempre feitos em bloco operatório, como é óbvio, e habitualmente são feitos com anestesia geral. A combinação dos procedimentos, portanto, a cirurgia da mama e do abdômen em conjunto pode demorar 2 ou 3 horas ou pode demorar 5 horas, dependendo de que tipo de procedimentos é que vamos associar. Por exemplo, a colocação de implantes mamários pode demorar 45 minutos a 1h30, mas, por exemplo, uma redução mamária pode demorar entre 1h15, 1h30 a 3 horas, dependendo, obviamente, do tamanho da mama
e da dificuldade técnica da cirurgia. Uma operação ao abdômen pode demorar 1 hora ou 2 horas, por exemplo, se for uma lipoaspiração, ou pode demorar, por exemplo, 3 horas e meia, por exemplo, se for uma abdominoplastia, com a reparação dos músculos e com a lipoaspiração das partes que estão adjacentes ao abdômen. Portanto, a duração da cirurgia é muito variável. E quando falamos em cirurgias com duração muito longa, habitualmente os doentes preferem estar anestesiados porque não sentem nada, não ouvem nada, não têm dores e não estão expostos ao stress que é aquele tempo todo deitados na mesma posição. Temos aqui uma pergunta da Helena, vamos ver. As cicatrizes das cirurgias de redução mamária podem desaparecer em quanto tempo? Ora bem, esta pergunta é uma pergunta muito importante pelo seguinte. Ela encerra dentro de si um mito, que é as cicatrizes desaparecerem. Ora bem, isso não é verdade. As cicatrizes nunca desaparecem. O que acontece é que, se a cirurgia for bem planeada, se a cirurgia for bem executada, tecnicamente, e se, depois de tudo isto, a mulher cumprir com as recomendações do seu cirurgião, o mais provável é que as cicatrizes, em vez de ficarem muito grossas, muito largas, muito vermelhas ou grandes, aquilo que se designa de cicatrizes hipertróficas, fiquem cicatrizes fininhas, muito subtis, planas, portanto ao nível da pele, estreitas e de um tom muito próximo com o tom da pele. Agora, dizer que as cicatrizes vão desaparecer, isso é completamente impossível. Portanto, nenhum médico em consciência pode dizer que as cicatrizes vão desaparecer. O que de facto acontece é que elas tendem, com o passar do tempo, a notar-se menos. Por exemplo, a cicatriz redonda que fica à volta da areola, como fica na transição entre duas zonas de pele com cores diferentes, habitualmente a pele da areola é mais escura que a pele da mama, esta cicatriz passa muitas vezes despercebida, porque confunde-se com o contorno da areola. Olá Jorge, boa noite, bem-vindo. Em relação às outras duas cicatrizes, à cicatriz vertical e à cicatriz horizontal, o que é que lhes acontece? A cicatriz horizontal, como ela está colocada no sulco da mama, portanto na parte mais posterior, na parte mais de baixo da mama, ela obviamente não está acessível ao olhar da própria mulher, nem ao olhar de quem esteja de frente para ela. A cicatriz do sulco da mama, portanto a cicatriz horizontal, só é possível ser identificada se alguém for espreitar por baixo da mama. Portanto, ela fica escondida por trás e por baixo da mama. A única cicatriz que de facto se vê verdadeiramente e que é bastante notória quando estamos a olhar de frente para a mama é a cicatriz vertical. Mas felizmente, pela orientação dessa cicatriz e pelo seu comprimento, que habitualmente tem cerca de 5 cm, essa cicatriz também, com o tempo, tende a ficar disfarçada. Portanto, fica apenas um risco bastante fininho. Okay? Mas isto é completamente diferente de dizer que as cicatrizes vão desaparecer. Outra coisa que é importante explicar, ainda em relação às cicatrizes, é que elas passam por diferentes fases ao longo do tempo. Habitualmente, durante o primeiro mês, as cicatrizes estão bastante duras, resultantes da fibrose, portanto, as cicatrizes que se formam também por dentro da pele e não só na pele. Também estão duras porque ainda foram acabadas de suturar, digamos assim, portanto, ainda se consegue palpar alguma firmeza nessa zona, que também se deve ao próprio fio da sutura, que no nosso caso são fios que são reabsorvíveis, ou seja, a mulher não tem que retirar pontos na mama após uma cirurgia de redução mamária. Mas, portanto, durante esse primeiro mês, a mulher vai sentir a cicatriz dura, eventualmente a pele enrugada, mas este é o aspecto, e é o aspecto normal para esta fase. O que vai acontecer a seguir, durante o segundo e o terceiro mês, ou o que pode acontecer, é que a cicatriz pode começar a ficar mais vermelha, ou mais escura, eventualmente até um bocadinho mais alta, em vez de ser plana. E nesta fase, se a mulher for acompanhada por um cirurgião plástico experiente, o que esse médico vai fazer vai recomendar alguns cremes específicos para o tratamento destas cicatrizes ditas hipertróficas. E desta forma, com este acompanhamento de perto e atempado, é possível prevenir
este aparecimento das cicatrizes hipertróficas. E é possível que as cicatrizes permaneçam finas, planas e com um tom de pele muito próximo do tom de pele da pele que está à volta. Esta alteração da hipertrofia é mais frequente entre os 3 e os 6 meses. Por isso, habitualmente, nós recomendamos às nossas pacientes que agendem as suas consultas. Nós agendamos as consultas desta forma. Passado um mês da cirurgia, passado 3 meses, passado 6 meses e depois passado 12 anos. Okay? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Portanto, a pergunta é, ter essas duas intervenções em simultâneo, normalmente, quanto tempo de recuperação ou tempo para seguir uma chamada vida normal? Ora bem, terminada esta explicação das cicatrizes, que é muito importante, uma das explicações também muito frequentes ou indispensáveis numa consulta é explicar como é que é a recuperação. Se nós estivermos a falar de uma combinação de 2 cirurgias, obviamente que o tempo de recuperação é ligeiramente superior a fazer as cirurgias separadamente. No que diz respeito a esta associação de 2 cirurgias, o tempo de intervenção, o tempo de recuperação para voltar a uma vida normal vai depender de vários fatores. Primeiro, vai depender do tipo de cirurgias que são feitas e do tipo de associação. Quando falamos em mamoplastia de aumento, o tempo de recuperação é mais curto do que reduções mamárias. Quando falamos em lipoaspiração, o tempo de recuperação é mais curto do que abdominoplastias. E, portanto, quando combinamos 2 cirurgias cujo tempo de recuperação é mais curto, imaginemos mamoplastia de aumento e lipoaspiração, o tempo de recuperação é mais curto do que quando falamos em associação de redução mamária e abdominoplastia. O outro fator que vai influenciar o tempo de recuperação, portanto, o primeiro é o tipo de cirurgias que vamos associar, e já vamos ver quais é que são os intervalos médios. O outro fator é o tipo de doente. Há doentes que no dia seguinte à cirurgia estão frescos como uma alface, levantam-se da cama, conseguem ir à casa de banho, comem e vestem-se sozinhos, tomam banho sozinhos, estão muito mais autónomos. E há outros que não, fazendo a mesma cirurgia, estão muito mais debilitados, ou têm náuseas, sentem-se mal, têm tonturas, a falta de força. Ora, isto não significa que a cirurgia tenha corrido bem ou que tenha corrido mal. O que isto significa é que os doentes são todos diferentes. E, portanto, nós temos que respeitar essa diferença e saber acompanhá-la e apoiá-la da melhor forma. O terceiro fator, muito importante, portanto, já vimos que é o tipo de cirurgias que vamos associar, é o facto das pessoas serem diferentes umas das outras, e o terceiro fator é que tipo de vida normal é que as pessoas levam. Porque se falamos em um trabalho administrativo, imaginemos que é uma pessoa que está em casa a trabalhar, em teletrabalho, a trabalhar ao computador e nem sequer tem que aparecer, por exemplo, numa videochamada. Se essa pessoa for fazer uma mamoplastia de aumento mais lipoaspiração, vai ficar internada talvez 24 horas, no máximo 48, dependendo do tipo de lipoaspiração que for feita. E ao final dessas 24 a 48 horas, a pessoa vai para casa e provavelmente no dia seguinte já vai ser capaz de estar sentado à secretária durante meia hora ou 1 hora a trabalhar. Não vai conseguir estar durante 5 ou 6 horas sentado. Nem deve. Mas vai conseguir estar durante curtos períodos a trabalhar em casa. Agora, se essa pessoa tiver uma atividade profissional mais exigente do ponto de vista físico, imaginemos que essa pessoa, por exemplo, trabalha nas forças de segurança e vai precisar de fazer patrulhas a pé, ou vai precisar de andar carregada com equipamento pesado e levantar-se e sentar-se permanentemente durante 8 horas por dia. Obviamente essa pessoa precisa de mais tempo para recuperar. E quando falamos, por exemplo, neste género de pessoas, por exemplo, uma pessoa que trabalhe a dar apoio, por exemplo, num lar de idosos, precisa de, durante aquele intervalo de tempo, que são, sei lá, 8 horas por dia, estar permanentemente a ajudar alguém a sentar-se, ou levantar-se, ou a deitar-se na cama. Este tipo de atividade, que exige muito mais exigente do ponto de vista físico, requer um período de recuperação mais longo. Então, só para termos como assim, uma referência em termos médios, se uma senhora for fazer uma mamoplastia de aumento e uma lipoaspiração,
provavelmente ficará internada 24 horas, no máximo 48, dependendo do tipo de lipoaspiração. Depois regressa à casa e, pelo seu próprio pé, obviamente, durante estes primeiros 3 ou 4 dias vai poder caminhar durante curtos períodos, 10, 15 minutos de manhã, mais outros 15 minutos à hora do almoço e mais um bocadinho ao lanche e à noite. Vai, obviamente, evitar atividades que sejam muito exigentes do ponto de vista físico durante garantidamente 15 dias. Porquê? Porque os implantes precisam de estar em repouso, não pode haver oscilação da mama nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. Então ela vai ter que usar um sutiã adequado para suportar a mama, para que ela não ande a balançar. Não vai poder estar permanentemente a mexer-se com o abdômen para que a pele possa colar, digamos assim, no sítio certo e não se perca o resultado da lipoaspiração. Portanto, ao fim de uma semana, essa mulher já consegue, provavelmente já conseguirá conduzir, ao final de 7, 10 dias, provavelmente já consegue conduzir, já conseguirá trabalhar, por exemplo, se for em casa, mas ainda não está apta, por exemplo, a ir para o ginásio. Já poderá fazer alguns exercícios, por exemplo, sentada, fazer alguns exercícios musculares com as pernas, eventualmente até sentada trabalhar os braços, por exemplo, mas não pode seguramente ainda fazer flexões de braços ou elevações. Estes são, por exemplo, os últimos exercícios que qualquer mulher, ou que se recomenda a qualquer mulher, que faça. E habitualmente depois da colocação de implantes é preciso ter algum cuidado e deixar estes exercícios de alta intensidade para 1 mês e meio, quase 2 meses depois da cirurgia. Mas não a impedem de voltar a fazer. Nada impede uma mulher com implantes de fazer, por exemplo, crossfit, que é hoje em dia das atividades físicas mais exigentes que existem. Por exemplo, agora se estivermos a pensar num outro extremo, aquelas mulheres que fazem redução mamária e abdominoplastia ao mesmo tempo e com a reparação dos músculos. O que é que acontece? Essa senhora provavelmente vai ficar internada 48 horas. Okay? Isto, claro, depende dos cirurgiões, não é? Esta é aquela recomendação que nós damos, é que as pessoas fiquem internadas pelo menos 48 horas, depois, ao final de 48 horas, já estão autónomas para caminhar, para comer, para se vestirem, para tomar banho, vão para casa, devem caminhar curtos períodos, durante 10, 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, sempre ligeiramente curvadas, para não esticar demasiado a pele da barriga, para não forçar demasiado a sutura, não só a sutura da pele, mas também a sutura dos músculos. E essa sim é a mais frágil, é aquela que tem que se ter mais cuidado. E depois, gradualmente, ao longo dessa semana, dos primeiros 7, 10 dias, a mulher vai conseguindo adquirir uma postura mais normal, uma postura mais direita. Ao final de 15 dias, essa senhora vai remover as suturas que estão no umbigo, que são as únicas suturas que habitualmente nós fazemos com fios que requerem ser removidas, são as suturas do umbigo, que habitualmente é um procedimento indolor, ao contrário do que se pensa. E porquê? Porque a barriga, ao final de 15 dias, muitas vezes ainda está dormente, portanto a sensibilidade não é a mesma, e portanto retirar as suturas é um procedimento quase indolor. E depois, ao final de 15 dias, 3 semanas, a mulher já consegue andar direita, claro que ainda não consegue fazer grandes esforços, obviamente, provavelmente ainda está mais debilitada do que noutra intervenção. Esta é aquela que requer mais tempo de recuperação. Mas seguramente, ao final de 1 mês, já poderá fazer alguns exercícios de passadeira, por exemplo, e seguramente vai conseguir fazer exercícios com os braços, exercícios de musculação, e com as pernas também, sem forçar a parte do core, portanto, aquela parte mais central do abdômen e das costas. Essa é a última parte que poderá ser treinada. Okay? E ao final de 2 meses, essa mulher já estará muito mais autónoma para fazer praticamente tudo o que faria na vida do dia-a-dia. Por exemplo, e não querendo aqui ser machista, mas se imaginarmos algumas tarefas que homens e mulheres partilham em casa, como por exemplo aspirar a casa, ou passar a ferro, ou tomar conta de uma criança pequena de 3 ou 6 anos, uma mulher após uma abdominoplastia não deverá fazer este tipo de atividades durante pelo menos umas 2 ou 3 semanas, porque eventualmente até podem ser de curta duração ou pouca intensidade, mas o facto de ser um movimento contínuo e repetido vai prejudicar a sua recuperação. Okay? Espero ter sido esclarecido. Portanto, aqui o importante é dar a informação específica para cada caso. Mas como há muitas combinações, tornava-se aqui muito maçador estar a especificar a recuperação para cada uma das possíveis combinações. Mas
deu para perceber que quanto menos invasiva, obviamente mais rápida é a recuperação, quanto mais invasiva, digamos, quanto maior for a extensão das cicatrizes, por exemplo, mais tempo requer a sua recuperação. Vamos aproveitar aqui mais uma pergunta da Helena, que é possível fazer cirurgia mama flácida e mantê-la levantada sem ter de colocar implante? Ora bem, é possível levantar, portanto fazer a mastopexia. Não é possível aumentar a firmeza da mama para além da firmeza normal da mama. Ou seja, quando se faz a mastopexia, quando a mama está caída e tem que ser levantada só, isso designa-se de mastopexia, transitoriamente a mama vai ficar muito mais firme. Porque nós vamos remover a pele, vamos, digamos que, adequar a pele ao seu conteúdo e a mama vai ficar mais firme, bastante mais firme. Mas isto é muito transitório. E, portanto, passados 1 ou 2 meses, a mama vai voltar a ter a sua textura normal, ou seja, mole, mais numas mulheres do que noutras, mas vai voltar a ter a textura que é habitual da mama. E, portanto, naquelas mulheres que querem ter uma mama mais firme, a única alternativa é colocar um implante mamário. Ok? Muito bem. E, portanto, nós estávamos aqui a falar já da recuperação. Entretanto, já falámos bastante sobre a recuperação, quer nas cirurgias menos invasivas, que é aquela associação da lipoaspiração com o aumento mamário. E também já falámos sobre a recuperação nas cirurgias mais complexas, que é a associação entre redução mamária e abdominoplastia, com reparação da parede muscular. Mas há explicações que são transversais, são semelhantes para todos estes procedimentos. E quais é que são essas recomendações? Ou esses cuidados pós-operatórios que são indispensáveis? O primeiro é usar um sutiã. Um sutiã que não tem que ser de nenhuma marca especial, verdade seja dita, mas tem que ter alguns requisitos. E nem todos os sutiãs, nem todas as marcas têm estes requisitos todos em simultâneo. E quais é que são estes requisitos? O primeiro é não ter aros de metal para não magoar na zona das cicatrizes. Portanto, tem que ser todos de tecido. O segundo requisito é que seja de apertar à frente, porque é muito mais fácil fazer isto do que ter que apertar à frente e depois rodar o sutiã para as costas. É muito mais fácil vestir um sutiã e apertá-lo à frente. Não pode ser um sutiã sem ser de abrir e fechar, porque isso vai obrigar a levantar muitos braços, que é um movimento que não deve ser feito logo após a cirurgia. E, portanto, um sutiã de apertar, sem aros de metal, que tenha vários níveis de ajuste. E porquê? Porque depois da cirurgia a mama fica sempre mais inchada e, portanto, se ele for muito apertado no início, se ele não for muito apertado no início ou ficar ligeiramente folgado no início, passado 1 ou 2 meses vai estar completamente, vai ser muito grande. Não vai servir este propósito. Para além disso, deve ser almofadado para proteger a mama. Estes são os 3 requisitos fundamentais. Os sutiãs podem ser comprados, não sei, eu diria em quase qualquer loja de sutiãs, talvez, mas existem casas com material técnico específico, muitas vezes são casas que vendem material ortopédico também, onde se podem comprar os sutiãs. Nós muitas vezes recomendamos uma outra marca de sutiãs, mas na verdade é só porque eles apresentam este conjunto de recomendações e só tem a ver com isso, não tem a ver com a marca propriamente dita. E, portanto, um dos requisitos fundamentais é a utilização do sutiã, que deve ser utilizado durante pelo menos 1 mês, durante a noite e durante o dia. Ou seja, a mulher deve dormir com esse sutiã. E pode dormir, muitas vezes as senhoras não sabem, pensam que só podem dormir de costas, mas na verdade, seja uma redução mamária ou seja uma mamoplastia de aumento, a mulher poderá até dormir de lado. Não deve dormir de barriga para baixo, isso não deve, mas pode muitas vezes dormir de lado, quer para um lado, quer para o outro, desde que isso não perturbe, desde que isso não magoa. Para além do sutiã, a outra recomendação fundamental é utilizar um vestuário de compressão na zona do abdômen, ou em todas as zonas que forem tratadas por lipoaspiração ou por abdominoplastia. E a terceira recomendação é fazerem drenagem linfática manual. Mas só ver aqui mais uma pergunta. Portanto, há aqui uma pergunta, que é se é verdade que não existe qualquer alteração na amamentação
em quem colocou implantes mamários anteriormente à gravidez? Ora bem, esta pergunta não pode ser respondida nem sim, nem não pode ser respondida só ou apenas sim ou não. E porquê? Porque o implante mamário em si, portanto, o dispositivo, não vai provocar nenhuma alteração, ou pelo menos não deverá provocar alterações na glândula mamária, que é aquilo que produz o leite, como é óbvio, não é? E esta explicação, obviamente, tem que ser dada de uma forma geral para que todas as pessoas possam perceber a minha linguagem. E, portanto, o implante em si não vai alterar a glândula mamária. O que pode, mas pode provocar alterações. Por exemplo, se for um implante demasiado grande, o que vai acontecer é que a pressão que ele vai fazer dentro da mama vai ser muito maior do que um implante mais pequeno. E o que acontece nestes casos é que, pelo excesso do tamanho e pela pressão exagerada, pode eventualmente até provocar uma atrofia dos outros tecidos, não só da glândula mamária, mas também e principalmente da gordura, que é muito mais sensível à pressão do que é a glândula. Okay? Portanto, não pode ser respondido nem sim, nem não. Depois, a outra razão pela qual esta resposta não é linear tem a ver com a técnica que se utilizou para colocar os implantes. Porque há técnicas para colocar implantes que não interferem com a glândula mamária. Por exemplo, se o implante mamário for colocado por baixo da mama, ou seja, pelo sulco da mama, o trajeto que o cirurgião vai criar para colocar esse implante vai ser entre a glândula mamária, que fica para a frente do implante, e o músculo peitoral, que está para trás do implante. Okay? Portanto, não vai cortar a glândula, nem vai cortar, digamos assim, aquela parte da frente da mama. Vai cortar só por trás, como que descolasse a mama do músculo peitoral. E, portanto, colocando o implante desta maneira, não vamos cortar nem alterar a glândula mamária. Portanto, na prática, essa mulher vai poder amamentar tal e qual como se não tivesse colocado implantes. Okay? O que acontece? O que pode acontecer noutras situações é que, por alguma razão, o implante não foi colocado por trás ou pelo sulco. Foi colocado, por exemplo, através da areola. E então, para chegar ao sítio onde fica o implante, o cirurgião vai ter que cortar, vai ter que dividir, digamos assim, a glândula ou a mama a meio. Uma parte para baixo, uma parte para cima, digamos assim, até chegar à profundidade, que é o sítio onde fica, que é o sítio onde fica o implante. Ao fazer este corte, obviamente está a destruir uma parte da glândula, que vai ter que se refazer. Ou seja, o leite é produzido na glândula mamária, e depois vai, dessa zona onde é produzido, vai até chegar ao mamilo, vai passar por uns canais, por uns ductos, por uns tubinhos. Esses tubos podem ser cortados durante este procedimento. Portanto, o que vai ter que acontecer é que vai ter que haver uma reorganização desta arquitetura, portanto, destes tubos. Mas ainda assim é possível, colocando os implantes desta maneira, é possível que a mulher possa vir a amamentar. Ok? Portanto, não se pode dizer que não há qualquer alteração na amamentação. Okay? Pode haver alguma alteração, mas essa alteração é transitória. Portanto, é importante planear esta cirurgia. E, eventualmente, se a mulher está a pensar em engravidar no prazo de 1 ou 2 anos, se calhar vale a pena esperar pela gravidez, acabar a amamentação e depois a seguir fazer a cirurgia. Se a mulher está a pensar em engravidar, por exemplo, só daqui a 5 ou 10 anos, claro, então nesse caso não é necessário estar a esperar. Eu espero ter sido explícito nesta explicação, que é muito importante. Ok, obrigado. E porque às vezes não é fácil de perceber exatamente onde é que a pessoa quer chegar com a pergunta, mas pronto, penso que foi respondido e isso é o mais importante. E esta explicação também é fundamental, porque não no contexto em que estamos, não é? Que é das cirurgias que se fazem após a gravidez, mas é uma explicação fundamental para quem pensa em colocar implantes mamários, não é? Principalmente mulheres jovens, que nunca foram mães, que eventualmente que até nem estão a pensar, não estão na fase em que estão a pensar em vir a ser mães, mas é importante esclarecê-las para que depois no futuro não se venham a arrepender de alguma coisa que poderiam ter evitado. Ok, de nada, foi um prazer. E já agora muito obrigado também pela tua contribuição com esta pergunta muito importante. Mais uma vez, obrigado. E portanto, estamos quase a terminar. Antes disso,
Já falámos sobre cicatrizes, portanto, não é possível, como qualquer cirurgia, não é possível fazer uma cirurgia sem cicatrizes. O que é importante é planear bem as cicatrizes, explicar previamente onde é que elas vão ficar, qual é que poderá ser o aspecto delas, o pior e o melhor, e depois fazer um acompanhamento regular, não é? Naqueles intervalos, 1 mês, 3, 6 e 12 meses, para poder agir, se não antecipadamente, mas agir a tempo. Essa é a recomendação mais importante no que diz respeito às cicatrizes. Então, para terminar, outra coisa fundamental que tem a ver com efeitos adversos, obviamente qualquer cirurgia vai provocar inchaço, vai provocar edema, vai até provocar alterações da sensibilidade, por exemplo, o mamilo vai sofrer alterações da sensibilidade, quer seja para menos sensibilidade, quer seja para uma sensibilidade aumentada, ficar muito sensível. Na maior parte dos casos, estas alterações do mamilo são transitórias, okay? E a mulher vai recuperar completamente. Em alguns casos, essa recuperação poderá não ser completa. É até possível, e em alguns casos acontece, mulheres que ficam com as mamas muito grandes e muito caídas, o próprio mamilo já não tem uma sensibilidade igual àquela que tinha quando a mama não estava tão caída e tão grande. E, portanto, não é possível recuperar essa sensibilidade mesmo fazendo uma cirurgia. Okay? Depois existem outras alterações que não são tão imediatas, mas que na maior parte dos casos são transitórias, como, por exemplo, pequenas irregularidades da pele, okay? Não só no contorno, mas também na textura. A pele fica ligeiramente mais firme, mais fibrosa, com aderências, e por isso é fundamental a drenagem linfática. Perdão, que, segundo as nossas recomendações, deve começar tão precocemente quanto possível. Muitas vezes, 2 ou 3 dias após a cirurgia, é importante começar logo com a drenagem. Os doentes que são da região de Coimbra, obviamente nós recomendamos que façam com a nossa enfermeira. Devem procurar sempre alguém que seja especializado, seja um enfermeiro, seja um fisioterapeuta e que tenha experiência para poderem obter os melhores resultados. Okay? Estas alterações muitas vezes são transitórias e recuperam quase completamente, não só com o tempo, mas também com uma drenagem linfática bem feita. Para além de, obviamente, a drenagem melhorar não só o conforto, não é? Porque ao diminuir o inchaço, a pessoa sente-se muito mais confortável. Já falámos também nos cuidados, sutiã e vestuário compressivo durante pelo menos 1 mês, em alguns casos é necessário mais tempo. Drenagem linfática, também já falámos. E depois, também já falámos sobre o retorno gradual à rotina, e isto depende do tipo de doente, do tipo de cirurgia e daquilo que é a rotina normal, ok? E obviamente isto tem que ser feito, esta explicação tem que ser feita caso a caso. Portanto, é importante ouvir, é importante que o cirurgião saiba ouvir os seus doentes, perceber em que contexto é que eles vivem, quais é que são as suas expectativas e depois esclarecer se de facto é possível ou não é possível atender a essas expectativas. Só para terminar, uma última questão que tem a ver com a segurança. Obviamente, isto é uma cirurgia, como qualquer ato médico tem os seus riscos e, portanto, a melhor forma de garantir que estas cirurgias são feitas de forma segura são, em primeiro lugar, escolher ou procurar um médico que vejam que está habilitado para fazer esse tipo de procedimentos, seja ele qual for, que de facto, no caso da cirurgia plástica, que é médico e que é cirurgião plástico, isso é fundamental. Outro critério indispensável é saber em que condições é que esse médico trabalha, se trabalha numa clínica, se essa clínica é certificada, se tem consultórios, se tem bloco operatório, se tem um recobro, se tem quartos para as pessoas poderem recuperar depois de uma cirurgia. Okay? E a terceira é escolher um momento ideal. Ou seja, não estar preocupada com outras coisas, com o trabalho, com a família, com os filhos, e, portanto, para se poder dedicar exclusivamente à sua recuperação. Okay? Vamos aqui aproveitar mais uma pergunta. E a pergunta é, depois da abdominoplastia com reconstrução dos músculos, se surgir uma gravidez, a mesma pode seguir até ao final sem riscos? Muito bem. A resposta é sim. Na verdade, a gravidez pode correr sem riscos. E porquê? Porque na abdominoplastia e neste tipo de cirurgias, que são as cirurgias de contorno corporal, o cirurgião vai provocar alterações em tudo o que está para cima ou para fora dos músculos.
ou seja, na pele, na gordura que está por baixo da pele, entre a pele e os músculos, e eventualmente nos músculos. E o que vai fazer à parede abdominal é reconstituir a anatomia normal, ou seja, ele vai aproximar os músculos, esses músculos que estão afastados, os retos abdominais, vai aproximá-los da linha média, portanto do meio da barriga, e vai suturá-los. Que é o estado normal de qualquer mulher, antes da gravidez. Ora bem, o que vai acontecer se a mulher engravidar a seguir é que a barriga vai aumentar progressivamente, lentamente, como é costume, e os músculos vão, obviamente, seguir ou acompanhar esse aumento, essa dilatação, essa distensão. E, portanto, não há nenhum compromisso, não há nenhum impedimento, de facto, a que a mulher, depois de um procedimento desses, possa engravidar. Mas há algumas condições que deve respeitar. E, obviamente, a mais importante e a mais óbvia de todas é que, obviamente, não pode engravidar logo após uma cirurgia destas. Não é? A mulher deve esperar, no mínimo, e no mínimo dos mínimos seria 6 meses após uma cirurgia destas para engravidar, mas idealmente 1 ano. Porque não só a pele ainda se está a adaptar ao final de 6 meses ao novo formato, não é? Ainda não tem a mesma resistência, nunca mais vai ter a mesma resistência que tinha antes da cirurgia, não é? Mas principalmente porque os músculos precisam de mais tempo, a sutura precisa de mais tempo para ficar firme, digamos assim. E, portanto, é imperioso respeitar este intervalo, mas mas poderá na mesma engravidar, okay? Sem qualquer prejuízo. Vamos ver se acho que há aqui mais uma pergunta. E a pergunta é, para uma pessoa que reside fora do país, quanto tempo aconselha ficar em Portugal? Por exemplo, um PET-MAM. Ora bem, depende, obviamente, de que tipo de cirurgias é que vai fazer, não é? Mas, seja qual for a combinação, eu diria que no mínimo dos mínimos 2 semanas, mas idealmente 1 mês, ok? Porque, de facto, a parte mais importante, não é a parte mais importante, mas há uma parte da recuperação em que o médico deve estar mais próximo das suas pacientes, que são os primeiros 15 dias, primeiras 2 semanas, 4 semanas. E, portanto, se nessa fase é importante que haja essa proximidade que não se consegue nem com videochamadas. E, portanto, aquilo que nós recomendamos é que no mínimo são 15 dias, mas idealmente são 4 semanas. Okay? Depois disto, sim, é possível continuar a fazer um acompanhamento por videochamada, por mensagens, por fotografias. Nunca será a mesma coisa, como é óbvio, mas é possível e temos várias situações em que isso já aconteceu. O nosso tempo está a terminar, aqui por imposições do Instagram, mas temos tempo ainda para mais uma pergunta. Olá, boa noite. Para uma pessoa com as mamas com fibroadenomas, podemos remover durante a cirurgia para colocar implantes mamários? Sim, podem-se remover os fibroadenomas, mas depende não só do critério, portanto, se há ou não critério para os remover, depende também da localização dos fibroadenomas, ok? Portanto, à partida, se houver uma indicação para remover, tem que se remover, ponto final, e tem que se encontrar uma solução para isso, planear bem as cicatrizes. Se não houver um critério clínico que obriga à remoção, se por acaso ele estiver, digamos assim, na zona onde vai ser colocado o implante, ele pode perfeitamente ser removido, sem qualquer prejuízo no resultado da cirurgia, à partida, ok? A não ser aqueles fibroadenomas que estão muito próximos da pele, esses às vezes podem provocar alterações do contorno. E, portanto, mesmo colocando o implante, depois pode haver aqui alterações no resultado final. Mas, sim, de uma forma geral, podem-se remover os fibroadenomas antes de fazer uma cirurgia destas, ok? Eu agradeço imenso as vossas mensagens, ajudaram imenso nesta minha explicação. De facto, o tempo, já só para terminar então, fibroadenomas vários, bilaterais em vários quadrantes. Pronto, depende. Mas nos quadrantes mais superiores é difícil chegar lá só numa cirurgia tipicamente para aumento mamário. Mas nada é impossível, de facto. E eventualmente acrescentando algumas cicatrizes ou fazendo uma cicatriz um bocado mais comprida. Mas sim, na maior parte dos casos é possível remover, ok? Portanto, mais uma vez, obrigado. As vossas contribuições ajudaram bastante a que esta minha intervenção tenha sido mais interessante, espero que sim. Nós temos muita informação sobre este e sobre outros assuntos nas nossas redes sociais, www.rcplastica.pt e também no Facebook e no Instagram. Obrigado e boa noite.